Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse projeto de jarro com flores. E para iniciar a pintura vou usar aqui as cores Siena Natural, Camurça e também a cor Terra Queimada. Você pode substituir pelo Rústico. Lembrando o guia de cores na descrição do vídeo. E para iniciar vou usar aqui o pincel de número 14, esse aqui é da Acrylex, da série 054. Venho com esse camurça. Movimentos circulares aqui. Sempre lembrando, começa forte e vai ficando fraco. E para vocês terem uma base, olha. Começou forte aqui em cima, à medida que vem abaixando, vai ficando mais fraquinho. Ao chegar aqui, no final, vocês também podem usar o pincel Pituá para deixar mais certinho. Então vocês podem avançar aqui o máximo que quiserem. Aqui, olha, para ficar bem assim. E depois vem com o pincel Pituá e expande ainda mais também. Pode ver que há um encontro entre as cores, não tem problema. Vamos juntar aqui. Existe a opção também de usar o clareador. E agora, com o pincel Pituá, lembrando que vocês conseguem fazer esse acabamento já no início da pintura, tá bom? Pincel Pituar aqui, um paninho, porque eu quero que ele fique mais claro, mais suave. Então, movimentos circulares e já vai ficando mais suave. E vai ficando uniforme, bem certinho. Pode ficar também falhadinho, não tem problema, porque depois sempre voltamos fazendo alguma textura, algum efeito sobre também. Pode virar uma madeira aqui. Então são muitas as possibilidades e vou repetir do outro lado seguindo esse passo a passo. Ficou assim, agora com a cor Siena Natural. Você pode ir puxando assim, olha, de forma horizontal.
Venho passando um pouquinho mais. Não tem problema ficar falhadinho, tá? É bom que mostra que ao fundo existia outra cor aqui, no caso, o camurça. Sim, ó, só com a sujeirinha que está no pincel. Manchando aqui um pouquinho. Até mesmo aqui, olha, passando dessa área. Lavei o pincel, venho com um pouco desse terra queimada, você pode tirar o excesso aí em um pratinho. Puxo um pouquinho e faço aqui como se fosse quase uma leve sombra. Também, se quiser, pode usar uma cor mais forte para realçar também ainda mais essa sombra. Bem juntinho, bem justinho. Dou aqui um pouquinho de atenção porque isso aqui já é um acabamento. Só manchando um pouquinho. Para esses pequenos cantinhos, vem realçando com terra queimada. E essas pequenas áreas aqui eu já vou preenchendo. Tem poucas folhagens aqui. Vou dar mais destaque principalmente às flores. Então teremos mais flores aqui, miosotes. E talvez folhinhas de fundo também para dar um complemento. Essas margaridas já secaram e vou repassar aqui as cores. Amarelo canário, amarelo ouro, amarelo cádmio, vermelho bebê, branco, rosa bebê,
rosa chá e o vermelho vivo, isso para as novas flores. Aqui já secou. Se você quiser que tenha mais destaque, pode voltar com o branco. E pode ver que ela vai ficar bem mais branquinha. Estou aqui com o pincel de número 10. Se você quiser, esse é um ótimo momento para usar a luz e sombra. As pétalas, algumas pétalas podem ficar mais iluminadas comparadas às outras. Ou todas iguais, não tem problema, lembrando que é uma pintura decorativa. Então você tem mais liberdade para pintar também da forma que quiser. Olha aqui mais um pouquinho nesta parte também. Se você exagerar muito, não tem problema, volta com o pincel limpo e ajusta onde achar que tenha necessidade. Olha como realçou ainda mais o branco dessa margarida. Para essa outra, também é possível da mesma forma, só vou realçar um pouquinho esse vermelho bebê aqui, para que ele tenha mais destaque. Porém, vou respeitar aqui as pétalas para que não pareça que estão ligadas. Então, se você usar um pouquinho aqui, centraliza. Justamente para não tirar essa marcaçãozinha da pétala, que nem aqui, eu vou passar desse lado. Daqui desse outro lado. Por quê? Justamente para ficar com essa marcação certinha. Aqui eu vou só centralizar. Pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ficou assim. Se usar o rosa bebê, ele vai ficar mais clarinho. Olha como ele fica mais clarinho também. Mas também com moderação, sem muito exagero. Isso se você quiser que ela tenha um pouquinho mais de destaque.
Pode usar o branco também, se não tiver o rosa bebê. E ficou assim. Para o próximo modelo de margaridas, vou fazer ela vermelha. Então vou usar aqui esse vermelho vivo. Já preenchendo bem certinho. Vou usar uma cor aqui para complementar e vou usar. Você pode usar o púrpura, pode usar o vinho, uva, fúcsia. Vou usar o vinho para ficar mais forte essas pétalas aqui que estão na partezinha de baixo. Também com um pouquinho de moderação. Vou usar agora o pincel de número 6. Eu quero que fique suave, então vou tirar esse excesso aqui do branco. Vou tirar aqui no paninho mesmo. Olha como ele está. Ficou muito clarinho. Vou vir com a tinta direto aqui. Porque eu não vou exagerar muito para não fugir do vermelho, né? Não ficar mais esbranquiçada. E ficou assim. Vou para a próxima. Podemos brincar com as cores, deixar mais colorido também, não tem problema. Por exemplo, aqui, amarelo cádmio. Deixa um espacinho ali. Sinta-se livre para usar as cores que quiser, ou cores que são muito semelhantes para ficar algo que combine bastante também, principalmente com as combinações, com os barrados, com os crochês, com esse vermelho vivo.
Só um pouquinho desse vinho aqui para facilitar a separação entre essas pétalas. Justamente aqui ficou um pequeno trecho sem tinta, bem aqui entre um espacinho e outro eu vou preencher. Para esse outro modelo, já vou aproveitar aqui esse vermelho. Aqui você faz todo o preenchimento. Com o vinho, faço a separação aqui entre as pétalas. Lembrando, estou usando aqui o pincel de número 6. Venho com uma pequena quantidade. Pode ver que às vezes eu volto mais de uma vez. Lavei o pincel, agora com o branco. De uma forma bem tranquila, bem simples. Se você quiser, pode detalhar ainda mais. Só um pouquinho. E para não fugir muito dessas combinações, vou usar amarelo cádmio. Deixo um espacinho aqui na parte de baixo da pétala.
cor vermelho vivo aqui na base. Misturando ali suavemente. Com um pouquinho só de vinho, passo entre aqui algumas pétalas. Se você tiver com receio acerca da quantidade de tinta, pode voltar com o pincel de número 0 aqui, aplica a tinta e depois volta com o pincel de número 6, número 4. Isso pode variar de acordo com o tamanho da sua margarida aqui, do tamanho do seu risco. Opa! Um pouquinho mais de amarelo cádmio, só para realçar aqui sobre essas cores. Tá vendo aqui? O sombreamento passou um pouquinho. Então eu volto com esse amarelo cádmio para que fique bem ajustadinho. Para esse miolinho, amarelo ouro. Fiz aqui todo o preenchimento, amarelo cádmio na parte de baixo também. Vou usar um pincel de número 0, um com esses com a pontinha fininha aqui, que vocês tenham. Venho aqui no amarelo canário. Pequenos pontinhos. Com o branco, venho aqui na parte de cima. E assim ficou essa margarida. Agora, para fazer essas duas, vou fazer uma vermelha aqui e também talvez outra amarela. Então vou preencher completamente essa pétala com o vermelho vivo. Agora vou usar a cor vinho. E você pode destacar algumas pétalas aqui, já fazendo a separaçãozinha bem certinho.
Se quiser, pode pular uma pétala ou outra. E agora sim, eu venho com branco, justamente para ajustar aqui bem certinho, olha. Um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. Vem ajustando bem certinho. Você vai ver que fica bem tranquilinho para fazer. Só com a sujeirinha que está no pincel. Se você usar mais, vai ficar muito branco e talvez tire um pouquinho mais desse destaque do vermelho. Mas lembrando, fica a seu critério da forma que você gostar mais. Amarelo ouro, de uma forma bem tranquilinha. Agora, o amarelo cádmio, pincel de número 0 com amarelo canário, pequenos pontinhos por todo o miolinho e venho finalizando com o branco. Dessa forma. E ficou assim. Usei a mesma combinação aqui e para a folha vou usar o verde pântano, verde pinheiro e também o branco. Pincel de número 10 aqui que eu estou usando, poderia ser o de número 8 também, tranquilamente. Esse abrange uma área maior. Esses cantinhos eu preenchi com o verde pântano, que é a cor que está ao fundo aqui. Um pouco do verde pântano. Vou lavar aqui o pincel, vou usar o verde pinheiro e preencher o restante. Só fazendo o preenchimento, essa parte ela é bem tranquilinha.
com o verde pântano. Lavo o pincel, vou usar o branco, vou usar aqui um paninho. Vou puxar só um pouquinho aqui. E aqui eu vou puxar um pouco mais. Se você gostar com mais branco, uso um pouquinho mais diretamente. Volto só suavizando aqui um pouquinho mais. E ficou assim. Agora eu vou fazer a próxima. Seguindo o mesmo passo a passo. Preencho aqui com verde pinheiro. Bem tranquilinha essa parte. Ali eu vou deixar aquele pequeno espacinho, ou melhor, já vou preenchê-lo para que fique bem certinho também. Centralizei aqui dessa forma. Com o verde pântano. Bem pouquinho. Aqui também. Com o branco, passei aqui um pouquinho no paninho.
Vou diminuir o pincel aqui para esse de número 8, para ele chegar ali nas áreas menores, sem problema algum, olha. Só trazendo o movimento para essa folhinha. Vou usar o terra queimada aqui, porque tem um pequeno vãozinho aqui que precisa ser preenchido. Vou usar um pouquinho aqui também. Preenchendo assim toda a traminha do tecido. Que nem às vezes passa batido assim uns cantinhos aqui. Aqui, se quiser realçar um pouquinho mais essa sombra, dá também. Aqui também, se quiser, dá para fazer uma pequena elevação. E são pequenos detalhes que vão sendo construídos à medida que vamos preenchendo a pintura, preenchendo cada espacinho aqui desse projeto. Para fazer o copo de leite, vou usar o sépia, mas você pode usar o rústico, o amarelo ouro, verde maçã, o verde pântano, verde pinheiro, branco e o cinza chumbo. Vou usar também o amarelo canário. Poderia ser o amarelo limão também. Um pouquinho desse amarelo canário aqui. Verde maçã. Vou usar um pouquinho só do verde pinheiro aqui nessa base. Com sépia, vou misturar aqui um pouquinho desse sépia com um pouquinho desse verde maçã. Já aqui completamente com o branco.
só o preenchimento aqui. Para esse cantinho. Com branco, um pouquinho de cinza chumbo, um pouquinho desse sépia, vou misturar os dois aqui. Um pouquinho de branco. Vou usar um pouquinho dessa misturinha. Aqui ficou assim, olha, destramado aqui por conta da trama do tecido, então você volta com um pouquinho aqui e deixa bem certinho, bem justinho. Vou usar agora o pincel de número 14 para preencher uma área maior. Venho preenchendo aqui, vou deixar um pequeno espaço aqui e vou preencher o restante com o branco. Aproveitei aqui que passei o branco, vou usar só um pouquinho aqui para dar uma leve clareada. Um pouquinho só desse amarelo canário aqui, para trazer um tonzinho mais amareladinho. Um pouquinho desse verde maçã, bem assim, tranquilinho aqui, olha, bem pouquinho. Aqui vem preenchendo. Não vou subir tanto para não cobrir o amarelo canário. Então venho com cinza, misturo aqui com branco, cinza chumbo que eu estou usando. E venho fazendo esse detalhezinho, uma leve sombra que irá mostrar os traços aqui do copo de leite. Aqui eu fiz a misturinha aqui. Cinza, chumbo, branco. Ó, aqui também nesse cantinho. Um pouquinho ali. E vamos
ajustando. Se achar que está demais, diminui um pouquinho, com um pouquinho desse sépia e essa misturinha do cinza que fizemos aqui. Vou fazer uma leve sombra aqui. Lavei aqui o pincel para que fique mais clarinho aqui, sem tanta marcação. Se você achar que está demais, volta com um pouquinho de branco e ajusta, que vai ficar certinho. Branco em apenas um lado do pincel. Amarelo ouro. Um pouquinho desse sépia. Colocar aqui para vocês verem essas combinações. Um pouquinho do amarelo ouro. E vou usar essa combinação aqui na base. Um pouquinho do amarelo canário. Aqui bem certinho. E vou usar só um pouquinho de branco. Vindo com pontinhos aqui. Sem muito exagero. Vou tirar aqui um pouquinho desse excesso, para ficar mais suave. Vou ajustar aqui essa pontinha. E onde você achar que tem a necessidade. E vem ajustando. Só se precisar. E ficou assim esse copo de leite. Para esse copo de leite eu vou iniciar aqui já por cima, que também dá, ou você pode começar por baixo, por cima aqui, que não tem problema. Venho preenchendo aqui com o pincel de número 14, que é só para fazer o preenchimento. Pode ver que aqui nesse cantinho ficou sem passar a tinta, então venho
pincel de número 0 e faço o preenchimento com verde pântano ou com verde pinheiro, que são as cores que foram aqui usadas. E vou preencher todo o restante, deixando apenas um pequeno espaço aqui, dessa forma. Agora, com a cor amarelo canário, o verde maçã, vou misturar aqui, vou até deixar aqui juntinho, o cinza, chumbo com um pouquinho do branco. Só vou tirar esse fiapinho ali. Fica bem suave. Dá para você usar o cinza também, o cinza lunar, se quiser. Ficou um pouquinho mais forte. Vou pegar uma pitadinha aqui desse sépia e vou misturar com esse cinza, chumbo e com branco, fazendo aqui uma leve sombra, olha. Bem sutil, bem suave. Pode usar essa combinação para dar um pouquinho mais de profundidade também, sem muito exagero. Tintem apenas um lado do pincel e venho aqui só alinhando para não passar.
amarelo ouro, vou misturar aqui, ó, um pouquinho de amarelo ouro, um pouquinho desse sépia, venho aqui nessa base, vou puxar um pouquinho para cima, bem pouquinho aqui de branco, estou com o pincel aqui de número 6. Branco não, amarelo canário. Pincel de número 0, pode ser um fininho que vocês tenham. Com branco. Deixo um pequeno espaço para voltar com as outras combinações. Já aproveito, passo nesse cantinho. Só uma pitadinha de amarelo canário. Verde maçã. Verde maçã com um pouquinho de sépia. Com um pouquinho de cinza também. Agora com branco eu vou ajustar aqui bem certinho, bem bonitinho. Ela passa ali. Tem essa parte aqui também. Para ficar mais detalhadinho, mais fininho, eu venho com o pincel de número 0.
E agora sim eu vou ajustar aqui. Verde maçã. Um pouquinho de sépia e verde maçã. E aqui nessa base com o verde pinheiro. Um pouco do verde pântano. Vou só reforçar aqui um pouquinho com esse terra queimada. Vou usar aqui o verde grama, pincel de número 10. Esse está lixadinho dos dois lados. Um pouquinho do verde pântano. Só para deixar um pouquinho mais forte. Essa eu vou passar, como essa está por baixo, então vou passar um pouquinho nela também. O branco vou tirar o excesso aqui em um pratinho. Já aproveito, passo um pouquinho aqui também, para não dar a impressão de que está passando por cima. Também, se estivesse passando, não teria nenhum problema.
Agora eu vou aproveitar e puxar vários raminhos. Você pode puxar com tinta em apenas um lado do pincel. E a partir desses raminhos aqui que eu puxei, você pode fazer folhinhas. Por exemplo, um pouquinho de verde grama. Vou pegar uma gotinha de água, umedecer aqui o tecido. Um pouquinho de verde maçã também. E vou acrescentar algumas folhinhas. Só mais um pouquinho de água, um pouquinho de verde grama. Pode ser diluente também. E vamos trabalhando aqui à medida que vai ficando mais clarinho. Necessariamente não precisam ser todas muito grandes. Você pode fazer menores também. Aí, se você quiser reforçá-las um pouco mais, um pouquinho aqui, ó, a mais com esse verde grama e vem dando um pouquinho mais de intensidade para essas folhinhas. Você pode fazer um leve contorno nelas também.
caso aqui, fiz essas daqui, essas duas bem fininhas. Você pode vir com um pouquinho de terra queimada. E fazer uma sombra bem suave. Vou seguir esse mesmo passo a passo e fazer as outras folhinhas aqui desse outro lado também. Então vou preencher bem, vai ficar bem rico em detalhes. Necessariamente não precisa ser só esses que estão aqui, você pode puxar mais talinhos. Vou usar aqui um pouquinho de branco só para ter destaque aqui. Quiser dar um detalhezinho aqui, um pouquinho do verde pântano. E agora aqui novamente. Vou umedecer o tecido. E vou usar o verde grama direto aqui. Olha como fica bem tranquilinho. Um pouquinho de água aqui.
Você pode acrescentar mais galinhos, até mesmo os que estão lá no terceiro plano. E ficou assim o fundo dessa pintura. Você pode colocar o stencil também, que vai ficar lindo. Os copos de leite, o jarro, por esse ângulo. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido e reconhecida pela sua arte, pelo seu trabalho. Poderia ser um fundo com miosotes também, passar um stencil aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!